E hoje nós vamos conversar com o consultor em pulverização e também outras áreas. Nós vamos falar com Elton Navarini e ele já está por aqui. Tecnologia de aplicação, não é pulverização, tecnologia de aplicação. Elton, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Quando a gente fala nas tecnologias, tem muita coisa melhorando aí a cada dia? Cada dia o produtor hoje tem utilizado bastante, não só as tecnologias em si, mas técnicas, né, de manejo diferenciados que está auxiliando ele para a melhoria disso daí. Né? Quando eu falo na aplicação, eu tenho que olhar o que é que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, como por exemplo ali, é uma aplicação para pegar as folhas, uma praga mais superior, uma mais inferior? Quando a gente fala em tecnologia de aplicação, a gente tem que primeiro olhar os fatores que interferem nessa tecnologia de aplicação, né? Então, são diversos fatores que a gente pode estar falando aqui, discutindo, e um dos fatores importantes que eu sempre considero o primeiro é a ação humana, né? A ação humana desde a compra do produto, da escolha dos produtos, da preparação e da aplicação. Então, desde o consultor, o engenheiro agrônomo está recomendando o produto, então a qualidade vai variar de acordo com dessas escolhas, né? Você também tem a pessoa que compra, ela também toma decisões, porque você tem alguns pilares de compra, né? Que você tem que seguir, algumas peneiras que eu sempre falo, que é seguir... você tem que escolher agronomicamente o produto, tem que dar resultado, mas esse produto ele tem que ter estabilidade ao longo do tempo. A empresa não pode mudar, porque senão você perde a qualidade ou muda um ativo, de repente esse produto já não está fazendo o efeito que você queria na sua aplicação, né? A outra coisa, esse produto deve ser bem operacional. Às vezes tem produtos que não pode chover, né? Tantos minutos ali, tantas horas ou dias que não pode chover, tem que ser aplicado especificamente num horário. Então, o melhor é escolher produtos bem operacionais, que você tem um leque mais fácil da aplicação, para que garantir esse controle, né, bem feito. E a última peneira que você tem que olhar é preço. Tem muita gente que inverte, coloca o preço como primeiro lugar, e muitas vezes, às vezes até atrapalha o operacional, entope bico, tranca tudo, não consegue, às vezes o operador ainda não viu, então você não tem aquele controle necessário. Então a ação humana, até também na mistura da cauda, o posicionamento, você vai começar uma mistura, né? Na cauda você tem que saber o que colocar primeiro, né? Até por último. Então você vai ter todo um leque de produtos ali, e que você vai ter que saber o que você coloca junto, porque queira ou não queira, assim, até a nossa legislação ainda não está tão à frente a isso, mas queira ou não queira, o pessoal fazem misturas de produtos. Ela não tem uma recomendação agronômica, mas ela é uma prática comum. É uma prática comum e que acabou assim, está faltando só a questão mais de legislação mesmo, porque é uma coisa que já está até bem de praxe, o pessoal já sabe o que fazer, né, e consegue ter um controle efetivo aí. Então a ação humana é a primeira coisa a ser olhada, inclusive o operador também, né? Então você tem uma regulagem ali que você deixa, e essa pessoa tem que ser responsável também para aplicar. Meio-dia e 13, só registrando aí, Ivan Bruxelli acompanhando o programa, parabenizando o programa. Ivan, um abraço para você, e qualquer hora dessas é você que tem que estar aqui para a gente conversar um pouco, falar também destas áreas todas, o trabalho todo que é feito ali no Sul do Campo. E dentro desse trabalho, dessa questão humana, igual você colocou aí, bem importante, o preço, porque todo mundo quer um preço adequado. Agora, eu preciso ver que nem sempre o mais barato é o realmente que sai mais barato. Barato é aquela história que o barato sai caro? O que acontece? Existem produtos, sim, muito baratos, muito bom que o produtor possa estar escolhendo, né? Mas o que acontece?
você tem que olhar uma curva, a curva de investimento que a gente fala. Ela não pode ser alta demais, porque senão você está aumentando o seu risco. E ela também não pode ser baixa demais ao ponto de você deixar de ganhar dinheiro. Então, uma você joga dinheiro fora, a outra Não ganha. você não ganha dinheiro. Então, o ideal é encontrar uma intersecção ali na curva, onde que aquele produto ali, ele te atende, consegue atender os requisitos para uma boa qualidade de aplicação, que a gente fala, qualidade é o quê? Realmente efetivar o que a gente busca naquele produto, ou controle, ou evitar perdas, depende do produto que a gente vai comprar. Então, você tem que ter um equilíbrio, não pode ser só preço, porque aí às vezes você vai comprar uma coisa que realmente não funciona. Dentro dessa operacionalidade, como você falou aí, né, que eu tenho que pensar assim, a situação a campo, ela tem que ter aquela praticidade que o operador não vai exigir ali para ele ficar de minuto em minuto conferindo o bico, se entupiu, conferindo o tempo, se vai ter chuva daqui meia hora. Exatamente, por isso que aí existe as outras partes. Então você vai olhar a qualidade da água, né, que você Isso aí também é importante. está utilizando, isso é super importante. A água ela tem vários efeitos que ocorrem, trazem uma matéria orgânica, metais, outras coisas. Então essa água ela tem que ser uma água de qualidade, tem que buscar, tem que fazer o teste antes. Às vezes a pessoa está abrindo fazenda, ela vai acabar precisando utilizar, às vezes numa lagoa, alguma coisa. Mas para isso ela tem que ter daí um suporte de um produto, por exemplo, um adjuvante, uma outra coisa que auxilie para neutralizar essas ações que tem ali. Inclusive tem algumas águas que elas não baixam pH, né? Então aí você tem alguns produtos para ajudar a baixar o pH. Essa questão do pH é uma questão interessante, porque a gente fala de mitologias, né? Existem mitologias da área agrícola também, né? E a questão do pH é uma, que muita gente pensa que é baixar o pH para controlar herbicida. Não é. É achar o pH ideal. E quando você coloca mais de um herbicida, então quer dizer que é o pH médio ideal entre os aqueles dois produtos. Então a mitologia não é baixar o pH, porque você pega aí, você tem o glifosato, pH 3, pega o 2,4-D, pH 5, né? Então você não é baixar o pH, porque se você colocar em pH 2, o 2,4-D já não vai ter o controle efetivo. Então a gente vai ter que achar um pH médio entre esses produtos. Então a água ela é importantíssima e entra tudo isso em relação até isso, a questão do pH. É uma situação ainda que a legislação deixa difícil, né, Elton? Porque precisa ter toda uma estrutura separada nas propriedades para masculino e feminino, né? Sim, tanto que... A capacidade tem. Exato, capacidade tem. Hoje as máquinas elas são mais computadorizadas, os monitores, né? Muitas mulheres aí dão um show nos homens em relação a mexer com essas coisas eletrônicas. De um modo geral. Basta ver o uso aí nos smartphones, né? De um modo geral, dizem que as mulheres até fazem esse uso melhor porque são mais delicadas. E hoje muitos serviços precisam mais de atenção, detalhe, e as mulheres têm isso. O que a gente está notando é que encontra muito, é que mulheres que não conseguiram daí a vaga de operação de máquina, elas acabam comprando máquinas e prestando serviços terceirizados, que acabam elas daí contratando homens. É o que está invertendo então aí a situação. E daí elas prestam serviço aí para as usinas, né? O que a gente até ouve muito falar, e às vezes é o caso de um amigo nosso que contratou aí, parece que a mulher, enfermeira, ganhou dinheiro e comprou pulverizadores, e aí presta serviço para as usinas aí, em Santa Helena, as outras cidades aí. Foi fazendo o investimento dela ali. Isso, porque não teve oportunidade de trabalhar. Por quê? Porque isso é complicado, assim, queira ou não queira, a gente tem que, pela legislação, a gente tem que separar um alojamento à parte, com toda uma estrutura, né,
realmente separado mesmo. Isso aí tem que, até porque pode ser que a mulher seja casada, né? E olha, E aí? a NR31 ela é complicada. Elton, na verdade agora nós já chegamos, foi ao final aqui do nosso espaço, nosso tempo. A gente volta a falar mais um pouco, porque eu acho que nosso bate-papo foi bem gostoso aí para falar de pH da água, falar desses detalhezinhos que fazem muita diferença. Existem muitos outros detalhes, produto, como é que você escolhe, os produtos que auxiliam, as máquinas, né, que o sistema que você usa na máquina, isso daí é tudo que envolve a tecnologia de aplicação. Muito obrigada pela sua participação e a gente Obrigado volta também. no outro momento. Vocês.